Olá, meus amigos, a vocês que chegam aqui pela primeira vez e a todos que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa, sejam especialmente bem-vindos para mais este dia de reunião e palestra pública. O tema desse mês será Esperanças e Consolações. Eu me chamo Ana Luísa, sou colaboradora da casa e hoje quem vai falar para a gente será a Geise Castro, também colaboradora. O tema que a Geise vai falar será a continuidade da vida. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página e em seguida a prece inicial. A página de hoje vai ser do livro Superando a Ansiedade, psicografado por Eulália Bueno, pelo espírito Maria do Rosário del Pilar. E o título da lição é Consciência e Vida. Ajustados às engrenagens do corpo físico, em meio às necessidades que se impõem a cada dia, e sem criar o hábito saudável de buscar um contato mais íntimo com o Criador, a criatura vai se esquecendo de sua não permanência na vida física. A par disso, exagera em atitudes e passa a depredar vastas oportunidades de soerguimento que lhe são oferecidas. Mergulha inúmeras vezes nas conquistas vãs, despreza os sentimentos e sempre estabelece as relações de afeto de acordo com seus interesses imediatistas. Atende a posturas menos dignas frequentemente, para apresentar condições de pleitear cargos e posições ainda mais fugazes que a própria vida. Negligencia o convívio familiar, queda-se no desculpismo de que ser pai é prover necessidades materiais julgadas prementes em detrimento da relação afetiva. Aquinhou os filhos com mimos extremos, encastelando no egoísmo almas já portadoras de desvios de conduta considerados graves, adquiridos em experiências transatas e que poderiam ser sanados com um pouco menos de dinheiro e um pouco mais de amor. As mulheres mãe, que a título de igualdade entre os sexos relegam suas funções ímpares a substitutas despreparadas e desvinculadas afetivamente dos entes necessitados de empenho e dedicação, deixando-os ao abandono de uma formação moral que deveria ser primorosa para funcionar nos anos vindouros como antídoto à violência, aos vícios, ao consumo desregrado. E homens atônitos, com quase nenhuma referência de Deus, tentarão conduzir a vida como algo totalmente sob o comando dos seus caprichos, e não o conseguindo, poderão derrapar tragicamente pelas portas do crime e suicídio. Que haja uma consciência maior da vida, da religião e de Deus, a fim de que se atravesse a existência física, entendendo-a como uma jornada a qual se deve viver sem apegos. A qualquer momento os liames podem se romper e liberar espíritos aturdidos e desgastados, sem condições de retornar à espiritualidade, privados das posses pelas quais tanto lutaram, e apenas portando na bagagem defeitos, porque virtudes esqueceram de cultivar. Lembra-te, portanto, de que és uma alma albergada temporariamente num corpo. Sem esquecer isso, cuida dele com zelo e gratidão, mas desperta para a realidade de que, como espírito imortal, teu destino é seguir adiante na conjuntura de novas vidas, uma vez que tua origem é eterna e divina. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos,
acalmar o nosso coração e nos permitir estarmos aqui, neste momento abençoado de aprendizado do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que estejamos de ouvidos abertos para ouvir o que o nosso Mestre quer nos dizer, que mensagens Ele quer nos trazer através da nossa querida palestrante Geise Castro. Que o nosso Mestre derrame bálsamos de luz sobre cada um de nós, sobre o nosso lar e a nossa querida palestrante de hoje. Que estejamos abertos para os seus ensinamentos. Que assim seja sempre, graças a Deus. E agora, passo a palavra para a Geise Castro. Olá, meus amigos de caminhada, muita paz para todos nós no dia de hoje. Que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que trazemos de melhor de pensamentos e de sentimentos para assim melhor vivermos. No dia de hoje, estaremos refletindo sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Durante esse mês de fevereiro, o Centro Espírita Irmã Rosa traz como tema central esperanças e consolações. No dia de hoje, iniciaremos as reflexões trazendo o compositor e cantor Gonzaguinha, nos dizendo através da sua música assim: e a vida, o que é, diga lá, meu irmão? É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Saindo de Gonzaguinha, o biólogo dirá que a vida é um resultado da organização celular, formando órgãos, sistemas e funções que se individualizam. O filósofo apresentará formulações diferentes que decorrem da sua ótica vivencial e cultural. Na visão de Joana de Ângeles, na sua belíssima obra Vida, Desafios e Soluções, psicografia de Divaldo Pereira Franco, a mentora vai nos esclarecer que a vida, no entanto, é Deus. E é por isso que ainda é difícil, se não impossível, de ser compreendida plenamente. Precede ao surgimento na forma material e sobrevive à decomposição cadavérica. Podemos assim refletir que a vida é uma só. Tem momentos que vivemos num corpo de carne, um outro vivemos fora do corpo de carne. Trazendo o evangelista João em seu capítulo 14, versículo de 5 a 20, nós temos uma linda conversa do Mestre Jesus com os seus amigos, os discípulos. E Tomé, então, pergunta ao Mestre: Senhor, não sabemos para onde vais? Como podemos conhecer o caminho? E o Mestre, então, responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo em seguida, Filipe pergunta: Senhor, mostrai-nos o Pai, e isso nos basta. E o Mestre então respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conhecestes, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E a conversa entre eles continua e Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. No dia de hoje, meus amigos, estaremos juntos refletindo sobre o tema a continuidade da vida. Trazendo novamente Gonzaguinha em sua música, nós temos viver e não ter a vergonha de ser feliz, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. O que vai totalmente ao encontro do que aprendemos na doutrina dos Espíritos.
Somos aprendizes e o nosso mestre é Jesus, que é o nosso modelo para imitarmos e o nosso guia para nos guiarmos. É o nosso farol que ilumina as nossas estradas da vida. E a vida devia ser bem melhor e será? De fato, estamos em pleno processo do vir a ser. Conquistaremos a felicidade, chegaremos a espírito puro. E o compositor traz um questionamento dizendo: e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Vamos trazer novamente a doutrina, quando ela fala sobre o bem e o mal sofrer, que vai refletir no nosso bem ou mal viver. Emmanuel traz que o berço confere a existência, mas que viver é uma questão de termos atitude, é uma questão de fazermos escolhas assertivas. Nós estaremos analisando o tema a continuidade da vida sobre 2 pontos de vista. A continuidade na vida no pós-mortem e também a continuidade da vida nesta mesma personalidade em que nos encontramos, ou seja, na mesma oportunidade reencarnatória que estamos tendo. A continuidade da vida, apesar dos problemas, das vicissitudes, da pandemia mundial, a vida continua. Vamos então trazer agora a bela obra de Kardec, Céu e Inferno. Vamos lá para o capítulo 2 e vamos trazer o relato de um espírito feliz, o senhor Sanson, que desencarnou no dia 21 de abril de 1862. Ele esteve totalmente lúcido durante todo o seu velório. Ele previu a sua morte e solicitou através de uma carta ao presidente da Sociedade Espírita de Paris que ele então fosse evocado, porque ele queria contribuir relatando todo o processo, como se fosse ocorrer através de uma autópsia espiritual. Pois 2 dias depois da sua morte, no dia 23 de abril de 1862, ele foi evocado e traz em seu relato que ele estava numa situação bem feliz, sem dor, pressentiu o momento de sua morte e fez uma prece pedindo ajuda a Deus, atitude que foi muito útil e muito importante em todo o processo. Ele recuperou toda a sua lucidez num curto período de 8 horas e disse que estava disposto a contribuir pregando a caridade e a abnegação, que foram os seus guias durante a vida terrena. Ele também queria ensinar sobre a verdadeira fé, a fé espírita, que ressalta a crença do justo e do bom, e disse: eu sou espírito, minha pátria é o espaço, meu futuro é Deus que resplandece na imensidade. Saindo agora do exemplo desse espírito feliz, vamos para um espírito em condição mediana. Escolhemos trazer o caso de Helene Michel, 25 anos, morta subitamente em sua casa. Uma moça rica, ocupava-se com inutilidades, mas apesar disso tinha bons sentimentos, era afetuosa, benevolente e caridosa. Foi evocada 3 dias após a sua morte. Ela estava ainda em estado de perturbação, não sabia onde estava, não compreendia porque não estava na sua casa, também não compreendia o porquê as pessoas ficavam chorando pela sua ausência. Ela percebe que o seu corpo não lhe pertencia, mas ela sentia frio. Ao mesmo tempo, ela queria se desligar do corpo, mas também não conseguia e se sentia como se fosse ali 2 pessoas. E Kardec, então, vai nos explicar, dizendo que o sentimento de dualidade é evidente e não é surpreendente que tenha sido lento. Porém, como ela havia sido uma pessoa boa no íntimo, sua situação, essa situação que ela se encontrava, não iria durar muito, não durou muito tempo.
Alguns dias depois, ela foi novamente evocada e suas ideias já haviam mudado muito. E ela então diz: obrigada por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me evitou os sofrimentos. Ela fala sobre a dificuldade da mãe de se resignar, mas ela também diz que a mãe será amparada. Diz que não estava infeliz, mas que tem muito a fazer para avançar em direção à morada dos bem-aventurados. Pedirá a Deus por mais uma oportunidade para estar na terra e reparar todo o tempo que perdeu enquanto esteve encarnada. Recomenda a confiança na eficácia da prece quando as palavras são ditas com fervor, são palavras que saem do coração. Diz que Deus é bom. Disse que compreendeu sobre sua morte quando recebeu as orações durante a primeira evocação. Disse que não houve sofrimento em seu estado de perturbação e que ela acreditava que estava sonhando. Disse que quando esteve encarnada não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado deve sofrer. Ela se resignou à vontade de Deus e isso foi levado em conta. Ela agradece as preces, dizendo que ajuda muito a ela, reconhecendo o estado em que ela se encontra. Saindo agora dessa bela obra Céu e Inferno e indo para uma outra bela obra, Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E vamos trazer como então um exemplo de um espírito, um irmão sofredor, o próprio caso de André Luiz, que esteve no umbral por 8 anos. Então vejamos, esse irmão, enquanto sofria, ele ficou 8 anos no umbral, enquanto o senhor Sanson, em 8 horas, ele conseguiu ficar totalmente lúcido. Voltando então ao caso de André Luiz, após 8 anos, ele então lembrou da paternidade divina, fez uma prece. Ali, naquele momento, seus olhos da alma enxergaram Clarencio, que estava ali para lhe ajudar. Inicia, nesse momento, o despertar, a linda trajetória desse repórter da espiritualidade, que vai relatar nas mais variadas obras como ocorre a evolução em 2 mundos. Uma de suas obras, O Mundo Maior, Calderaro vai nos explicar sobre os 3 andares da casa mental, que reflete ali a nossa morada íntima, estados de espírito que trazemos dentro de nós, como, por exemplo, o primeiro andar, os nossos instintos representados pelo passado, o segundo andar, o esforço e a vontade, representando ali o presente, o aqui e o agora, o imediatismo. E o terceiro andar, ideais e metas superiores, o futuro. Podemos dizer que com a doutrina dos espíritos, nós podemos compreender que o nosso estado mental, enquanto apresentamos aqui o nosso dia a dia, enquanto estamos vivendo através de um corpo de carne, ele irá refletir no nosso pós-mortem. Podemos também trazer a compreensão de que o espírito estará em diferentes estágios, dependendo então da sua evolução moral, emocional e espiritual. O céu e o inferno não se tratam ali de regiões circunscritas, e sim, na realidade, são projeções mentais. Indo para uma outra bela obra, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a obra Domínios da Mediunidade, Emmanuel vai nos dizer que cada criatura humana vive no céu e no inferno que edificou para si mesmo. Indo para uma outra importante obra, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, ele vai então nos esclarecer
que é possível vivenciar a morte de várias maneiras, dependendo do estado de consciência conquistado. E o que vai influenciar nesse estado de consciência são os nossos valores, as companhias, as tarefas realizadas, as nossas ocupações. A lei de afinidade se faz presente onde vibramos e ela então será determinante. Nessa bela obra, ele traz vários relatos pós-mortem. Escolhemos trazer o 8º caso de um soldado que viveu a experiência da Primeira Guerra Mundial e, ao desencarnar, ele passou a trabalhar ajudando aos socorristas no plano espiritual, recebendo os ex-combatentes. E ele relatou que esses ex-combatentes chegavam lá e achavam que estavam no hospital de campanha, não compreendiam que haviam desencarnado. E vai explicar Ernesto Bozano que cada espírito vai se colocar num ambiente em que vibra, é a lei de afinidade. A percepção é a realidade de cada um de nós. E Bozano então vai nos dizer: os espíritos gravitam para a esfera espiritual que lhe convém, por virtude da lei de afinidade. Vamos trazer uma pequenina história para ajudar a entender essa questão sobre o céu e o inferno, sobre esse mundo intrapsíquico. Havia um guerreiro samurai que avistou um mestre zen. E ele então perguntou ao mestre: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? O mestre zen olhou para o guerreiro de cima a baixo e disse: eu não vou me ocupar, não vou perder meu tempo com gente de sua laia. O guerreiro ficou muito aborrecido, pegou a espada, colocou na direção da glote dele e disse: eu poderia matar-te por ter falado assim comigo. E nesse momento, com muita amorosidade, o mestre disse ao guerreiro: muito bem, meu filho, esse é o estado de inferno. E o guerreiro então achou interessante aquele método e disse: eu compreendi perfeitamente do que se trata o inferno. Muito obrigada. E imediatamente o mestre então disse: muito bem, meu filho, agora você também compreendeu o estado de céu. Esses diferentes estados de alma habitam dentro de nós. O lado de fora é um reflexo da vida interior. Nós estamos refletindo sobre o tema a continuidade da vida. O mundo exterior reflete, na realidade, o nosso mundo interior. Nós vamos trazer uma importante mensagem do Cristo através do evangelista João, em seu capítulo 8, versículo 51 e capítulo 11, versículos 25 e 26. E nós temos: em verdade te digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Marta e Maria, irmãs de Lázaro, foram ao encontro do mestre e disseram: Senhor, eis que estás doente, enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus então vai até o sepulcro de Lázaro e disse: tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. Lázaro estava com as mãos, os pés e o rosto coberto por faixas. E disse então Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Podemos assim refletir sobre esses belos ensinamentos. Retirai a pedra
das crenças equivocadas que nós vamos adquirindo ao longo de nossas vidas, através do ciclo de mortes e renascimentos. Lázaro sai do túmulo, sai do sepulcro, porque na realidade Lázaro é que se colocou naquela situação. Somente Lázaro pode sair. Jesus disse: vinde a mim. Nós é que vamos ao encontro do Mestre. Jesus estende as mãos para todos nós e caminha junto com a gente, mas não caminha pela gente. Então o Mestre disse: Lázaro, sai do sepulcro, deixe-o ir, prossiga, caminhe. Utilize a experiência dos erros cometidos e faça diferente. Saia da escuridão do sepulcro e brilhe a vossa luz diante do mundo. Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque na realidade, quem crê e vive em Cristo está na sintonia da vida espiritual, da vida em abundância. Nós escolhemos entrar em nossas cavernas internas, nos sepulcros do egoísmo e do orgulho. E vivemos uma morte em vida. Vivemos através de uma paralisia existencial, de uma inércia devido a essas crenças equivocadas que nos paralisam. Nós acreditamos que a gente sabe resolver o problema do mundo, do planeta, do outro. Mas não paramos para compreender quais são as nossas dores e resolver os nossos problemas, porque o nosso olhar sempre é muito externalizado e muito pouco internalizado. Vamos trazer uma pequenina história para nos ajudar nessas reflexões. Havia um elefante filhote que ficava acorrentado em uma árvore. Ele sacudia de um lado para o outro, tentava sair daquelas correntes e nada. Ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, até que um dia retiraram aquela corrente. Mas podemos assim dizer que nada mais o prendia fisicamente àquela árvore. Mas ele se sentia preso. Bastava ele dar um passo à frente, bastava ele querer caminhar, que ele iria perceber que não estava mais ali preso. No entanto, ele não conseguia. Ele se prendeu junto à árvore, ficando ali acorrentado, mas não haviam mais correntes que o prendia fisicamente. Podemos fazer uma analogia que essas correntes que prendiam o elefante são também as ataduras, as faixas que prendiam Lázaro na morte existencial, no sono letárgico, na inércia. Viver em espírito é a proposta e para isso requer que tenhamos atitudes. Essa é a proposta do Cristo. Nós precisamos refletir a continuidade da vida também no aspecto de, apesar dos problemas que estamos passando, das mais variadas dores que muitas pessoas estão sentindo, muitas pessoas nesse momento estão passando por diversos lutos e estão precisando de ressignificar essas dores, esses sofrimentos, estão precisando encontrar um novo sentido para a vida. E eu recebi uma mensagem de um amigo muito querido que vai falar sobre isso nessa mensagem. E a mensagem diz assim: as coisas mudam, a vida surpreende, perdemos amores, amigos, perdemos parte de nós que jamais imaginávamos ser possível perder. Mas quando menos se espera, voltamos a ser inteiros. Novos amigos aparecem, outros amores chegam. Então, olhamos no espelho e vemos uma versão mais sábia e forte de nós mesmos. Não importa o que aconteça, os dias bons estão sempre à nossa espera. E a nós cabe apenas
entregar, confiar e agradecer, porque o que está por vir será sempre melhor do que o que ficou para trás. Essa mensagem linda vai ao encontro da questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec então pergunta qual o objetivo da encarnação. E nós extraímos partes dessa resposta ficando assim: Deus impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da experiência corporal. Também tem outro objetivo a encarnação, é o de colocar o espírito em condição de suportar a sua parte na obra da criação. Saindo da questão do Livro dos Espíritos, podemos então refletir que viver sempre é a melhor opção. Não importa se estamos tendo a oportunidade, enquanto seres espirituais, tendo uma oportunidade, uma experiência carnal, ou enquanto vivendo como espírito na pátria espiritual. Temos a certeza de que a imortalidade da alma é a nossa herança divina. Trazendo a questão 85 do Livro dos Espíritos, Kardec então vai perguntar: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos respondem a Kardec: o mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. Voltando a 2021 anos atrás, indo para o encontro de Pilatos com Jesus, o mestre então disse: ouve a minha voz, aquele que vive a verdade. Ouve a voz do mestre, aquele que saiu das ilusões, da transitoriedade da vida, da horizontalidade do mundo e que se conectou com a vida celeste, que se conectou no transpessoal. Jesus fala para vivos porque Jesus fala ao espírito e diz: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Trazendo novamente Gonzaguinha, fica assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E Jesus nos disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus é semelhante a elas. E Gonzaguinha então diz: eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Em nosso processo do vir a ser, hoje estamos na nossa melhor forma. Entretanto, estamos fadados à felicidade, à vida espiritual em comunhão com o Pai, à vida em abundância. Estamos chegando no final das reflexões do dia de hoje e Mário Quintana vai falar as nossas emoções através do seu poema Vida. E o poeta diz: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo e na hora certa. Então, pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis.
Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E o nosso irmão Breno fará a prece final. Muita paz para todos, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez, pela oportunidade de estudo e acesso ao conhecimento cristão espírita. Agradecemos às bondosas Irmã Rosa, Irmã Anália Franco, bem como aos benfeitores espirituais que se dedicam para a difusão dos bons sentimentos, vivenciados e orientados pelo Mestre Jesus. Certa vez, ouvimos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Procuremos, então, vivenciar essa paz, por meio do exercício da paciência, da tolerância e da humildade. Requer esforços e sacrifícios, mas se dermos os primeiros passos e utilizarmos a oração, os bons espíritos virão em nosso auxílio. Também já ouvimos: não nos deixeis cair em tentação. Procuremos ser uma barreira contra os maus pensamentos e maus sentimentos que diariamente se aproximam de nós. Manifestemos a nossa vontade em resistir, como bem nos orienta a doutrina espírita, pelo uso da vontade. É a manifestação de nosso querer. Mais uma vez, se estivermos na direção certa e nos utilizarmos da oração, os bons espíritos virão em nosso auxílio. Se mais caminharmos pelo bem, melhores serão nossos sentimentos. Quem sabe um dia, em vez de emanações de reclamações, inveja e raiva, um imenso número de espíritos encarnados e desencarnados, vinculados ao planeta Terra, esteja emitindo sentimentos de fraternidade, simpatia e cordialidade. O planeta, de uma maneira geral, vai melhorar quando nós melhorarmos. Que as lições do cristianismo estejam cada vez mais em nós, como base da nossa vida de relação com a família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e todos os irmãos em humanidade. Que a saúde se restabeleça e fortifique. Que a alegria de viver se sobreponha aos dissabores do caminho. Que a paz encontre guarida em todos nós e que a luz dissipe as trevas. Graças a Deus.